Dizem que muitas atividades são realizadas por vocação, e na realidade, algumas delas dependem da paixão que se tem por fazê-las. Mesmo no México, se alguém decide ingressar na polícia, pode ter dois interesses: tornar-se um bom oficial ou simplesmente não se importar em fazer as coisas da melhor maneira possível. Em ambos os casos, isso é realmente perigoso, pois, como se sabe, neste país existem muitos riscos associados a essa profissão, devido às diversas problemáticas que são enfrentadas diariamente. A parte mais complexa surge quando você cumpre o dever a serviço da pátria, pois pode desencadear um caos sem buscá-lo, como no caso de um dos oficiais que fez parte da operação que capturou Ovidio Guzmán López, conhecido como El Ratón. Neste vídeo, detalharemos os tristes desfechos que Eduardo Triana Sandoval, membro das autoridades mexicanas, teve após a captura do filho de El Chapo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. Em 2019, uma operação surpreendeu a cidade de Culiacán, quando um dos filhos menores do reconhecido narcotraficante Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi capturado pelas Forças Armadas mexicanas. Durante essa operação trágica, conseguiram capturar Ovidio Guzmán López, que estava com sua família. Após esse acontecimento, como já é conhecido, ocorreram diferentes incidentes em vários pontos de Culiacán, onde muitos problemas impediram que o jovem narcotraficante fosse levado a um centro de detenção. Para essa operação, vários oficiais foram envolvidos e, como se sabe, exigiu muita logística para assumir o controle da situação, pelo menos por um curto período de tempo. Algo aconteceu com o oficial Eduardo Triana, pois uma vez que a libertação de El Ratón foi ordenada devido ao caos que Culiacán estava vivendo, as represálias viriam sobre este servidor público que seria vítima dos menores, especificamente da Chapiza. Não havia passado um mês desde o Culiacanazo, quando fizeram a operação contra Ovidio, e um dos policiais que colaborou em sua captura pagaria por tudo. Esse oficial tinha sido muito diligente nas forças policiais, destacava-se por cumprir seu trabalho e naquele fatídico dia, ao cumprir seu dever, estaria assegurando sua sentença. Não se pode determinar como ele realizou o procedimento. O que é certo é que nessa troca de palavras com os criminosos, ele se envolveria em um enorme problema que em breve cobraria seu preço. Entre os relatórios do oficial, constava que Eduardo Triana não tinha mais de 30 anos e desde muito jovem queria fazer parte da Polícia Estadual, um sonho que estava realizando. Sentindo-se à vontade com seu uniforme e trabalho, ele se destacou tanto que ingressou em um grupo de elite encarregado de cumprir missões relevantes na guerra que as forças de ordem travavam contra os grupos criminosos ou cartéis de drogas. Também lhe foi confiada a tarefa de acompanhar a segurança do subsecretário de Segurança Pública na época. Ele já estava na polícia há cerca de 6 anos, pois se alistou em 2013, e embora sua carreira estivesse em ascensão devido ao excelente desempenho, ela seria tragicamente interrompida em uma quarta-feira, em 17 de outubro de 2019, quando o operativo contra Ovidio foi realizado. Eduardo Triana não estava programado para trabalhar naquele dia, mas as circunstâncias o colocaram diante de seu algoz. Diante da crise que se apresentava, ele teve que comparecer de forma extraordinária ao local dos acontecimentos. Alguns relatórios sugerem que Triana Sandoval estava diretamente envolvido na prisão do filho do Chapo. Embora, devido à gravidade do caso, se assuma que o oficial teve contato direto com esses indivíduos. Uma fuga de presos estava ocorrendo com o caos nas ruas, e Eduardo Triana procedeu à captura de um dos membros importantes da estrutura armada da Chapiza. Ao ter isso sob controle, o homem sob custódia de Triana Sandoval tentou suborná-lo. O oficial recusou categoricamente e imediatamente o advertiu de que seria executado junto com sua família. Acontece que esse criminoso era um elemento-chave no plano que Ivan Artivaldo tinha orquestrado para conseguir a libertação de seu irmão. O plano estava sendo afetado diretamente pelo trabalho desse oficial, que até então não era conhecido. Eduardo realmente estava impedindo a libertação de Ovidio de forma direta. Embora Triana Sandoval tivesse o controle da área onde ele estava, era evidente que, simultaneamente em outros pontos da cidade, o caos havia aumentado, e mesmo assim, o policial mostrava sua radicalidade ao se recusar a aceitar subornos. Além disso, as ameaças do criminoso não o intimidavam,
e por essa razão, ele continuava cumprindo seu dever em meio a uma situação tensa. No final, devido à crise que estava ocorrendo, o filho de El Chapo teve que ser libertado. O indignante é que Ovidio nem teve a chance de colocar o pé em uma cela. A ordem dos superiores era clara, e o operativo tinha que ser abandonado sem exceção. Todos os oficiais das forças de segurança tiveram que se retirar em um cessar-fogo unilateral. No entanto, diante da impotência que Eduardo Triana sentiu, não se sabe o que aconteceu com os homens que estavam sob sua custódia naquele momento. Assume-se que foi algo resultado da atenção. O certo é que algumas semanas depois, em 6 de novembro do mesmo ano, a vida do policial chegaria a um fim em circunstâncias dolorosas. A ira da Chapiça estava nas costas de Triana Sandoval, e as ameaças de morte feitas naquele dia de outubro estavam se concretizando. O oficial havia encerrado seu turno de serviço às 19 horas e estava a caminho de um centro comercial em seu veículo. O oficial não percebeu que estava sendo seguido. Eram 19 horas e 15 minutos quando Triana Sandoval desceu de seu carro. Lembre-se de que há 15 minutos ele havia entregado sua arma de serviço. Ao descer do carro, ele foi surpreendido por homens que estavam em um carro vermelho. Esses indivíduos saíram do veículo portando armas do tipo AR-15 e AK-47 e dispararam contra Triana Sandoval. Isso foi registrado em vídeos das câmeras de segurança da área, onde os eventos que levaram à morte do oficial são mostrados de forma chocante. Alguns afirmam que foram 155 tiros que atingiram o homem, deixando claro que o objetivo dos criminosos foi alcançado e as ameaças daquele 17 de outubro se tornaram realidade. Em 6 de novembro, após o levantamento do cadáver, surgiram muitos rumores que sugeriam que o motivo desse crime estava ligado à atividade criminosa da Chapiça. Além do fato de Eduardo Triana estar presente nesse incidente, porque ele era um rosto conhecido do grupo de elite das forças de segurança. O treinamento desse oficial era rigoroso e, ao mostrar-se incorruptível, colocava em apuros os bandidos que queriam controlar a vida de outras pessoas. Era realmente triste ver como esse oficial perdia a vida ao cumprir seu dever, como sua vocação o havia limitado a uma vida curta. Atualmente, o filho do El Chapo está detido nos Estados Unidos. Desta vez, ele seria encarcerado em um centro de reabilitação social, onde é custodiado e considerado um criminoso de alta periculosidade. Essa captura ocorreu em 5 de janeiro de 2023, e como era de se esperar, a Chapiça mais uma vez causou caos na cidade, mobilizando toda a sua artilharia na tentativa de encurralar as autoridades para que não levassem o El Ratón. Embora a barbárie tenha coberto o México, desta vez foram os militares que conseguiram cumprir sua missão. Esse conflito é um problema que tem ceifado muitas vidas ao longo dos anos, e embora as vítimas sejam de ambos os lados, apenas a dor é refletida nas famílias mexicanas. Eduardo Triana morreu cumprindo seu dever, e esse é apenas um dos muitos casos que ocorrem diariamente nas cidades mexicanas. O fenômeno do tráfico de substâncias tem alimentado a ambição e a ganância, onde os perpetradores estão dispostos a fazer qualquer coisa para controlar o negócio. No entanto, a família de Eduardo Triana Sandoval ainda sofre com a morte de seu ente querido. E embora homenagens tenham sido prestadas a esse oficial e altos funcionários do governo tenham lamentado sua morte trágica, ninguém pode preencher o vazio deixado por Triana Sandoval. Não se esqueçam de darem um like, se inscreverem e ativarem o sino para não perderem nossos próximos vídeos. Até a próxima!